Produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, direto do estúdio Vito Gianotti, entra agora no ar o programa Em Movimento. Olá, boa noite. São 18h05 dessa quinta-feira, dia 7 de novembro de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, esse espaço em que discutimos os principais fatos que mexem com a vida dos trabalhadores. E esse é um programa que, para ficar melhor, depende da sua participação. Utilize o campo de comentários e dê a sua opinião. E hoje nós estamos estreando a nossa transmissão em multiplataformas. Nós estamos agora ao vivo no Facebook e também no YouTube. E fique ligado que em breve teremos mais novidades. Vamos transmitir ao vivo em mais redes sociais para levar até você as nossas pautas. E por falar em pauta, vamos para a do programa de hoje. E como eu disse no início, hoje é dia 7 de novembro, que é o Dia do Radialista. E em razão disso, nós vamos receber aqui no estúdio Paulo Silva, locutor da Rádio Cultural FM, e Lano Brito, da Rádio Rai Vale. Bem, e antes de falarmos sobre o Dia do Radialista, vamos apresentar algumas notícias importantes. Essa semana, o ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, apresentou o Plano Mais Brasil. Na verdade, trata-se de um pacotão de medidas que alteram muitos pontos da Constituição. Certamente, nos nossos próximos programas, esse assunto vai voltar a ser analisado em detalhes. Mas já gostaríamos de apresentar alguns dos principais pontos desse pacotaço do governo. Vamos então apresentar algumas telas desse pacotão do governo. André, pode colocar aí. Esse pacotão anunciado essa semana traz mudanças importantes que você acompanha agora. Em relação à saúde e educação, atualmente, governos são obrigados a executar gastos mínimos com saúde e educação separadamente. Cada um tem o seu percentual de forma separada. A proposta inclusa nesse pacotão junta as duas áreas no mesmo piso. Outra proposta polêmica é a extinção de municípios. Pela proposta, municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total serão incorporados por um município vizinho. Salário mínimo. Atenção, trabalhador, fique ligado. Em períodos de chamado aperto fiscal, o governo fica proibido de conceder aumento real acima da inflação ao salário mínimo. Agora, especialmente um ataque aos servidores públicos. Esse pacotão possibilita a redução de salário e de jornada de trabalho em até 25%. Além disso, proíbe a concessão de reajustes e promoções às categorias. E não é só isso. Também ameaça demissão. O Paulo Guedes, inclusive, disse isso no lançamento do pacote. Ele está ameaçando servidores públicos que, porventura, sejam filiados a qualquer partido político, numa atitude realmente que afronta a própria Constituição. Outra medida, a redução da multa do FGTS. Essa é importante que você acompanhe, trabalhador, que mexe com o seu bolso e o seu direito. Uma proposta que ainda está para ser formalizada reduz pela metade a multa de 40% do Fundo de Garantia a jovens de 18 a 29 anos. Você veja que é até bastante grande aí essa idade, né? Esse intervalo, né? Até 29 anos, então, os jovens em primeiro emprego teriam essa redução na multa do Fundo de Garantia, bem como pessoas com mais de 55 anos.
Essas então são as medidas, as propostas do governo Bolsonaro, que lançou esse pacote nessa semana, e nós, como dissemos há pouco, vamos nos próximos programas separar e analisar cada tema desse pacotão de propostas. E você pode participar aqui pela internet. Nós queremos a sua contribuição no programa de hoje. Diga depois o que você acha do que você leu na imprensa e o que nós comunicamos aqui, o que você acha desse pacotão de medidas do governo Bolsonaro. Queremos a sua participação. Agora, outra notícia, mas dessa vez da categoria metalúrgica. Metalúrgicos da Wirex Cable, em Santa Branca, completam hoje o seu 8º dia de greve. É uma mobilização muito forte que mantém a produção 100% parada. A greve ocorre porque a Wirex continua com atrasos no pagamento no Fundo de Garantia e no INSS, uma prática que, por sinal, já vem de longa data. Ao mesmo tempo que não garante nem os direitos básicos de seus trabalhadores, a direção da Wirex tem uma postura muito arbitrária. No dia de ontem, a empresa divulgou um comunicado afirmando não reconhecer a paralisação como legítima. Essa é uma postura que, inclusive, desconsidera o direito à greve previsto na Constituição. Nós queremos, então, nos solidarizar aos trabalhadores da Wirex Cable, mandar um forte abraço e dizer que o caminho é justamente esse: ir à luta para exigir os seus direitos. Bem, vamos agora para um rápido intervalo e, na sequência, vamos falar sobre o Dia do Radialista. Vamos bater um papo com Lano Brito, da Rádio High Valley, e também com o colega Paulo Silva, da Rádio Cultural FM. É daqui a pouco, segura aí. Apresentamos o novo site do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Acesse sindmetalsjc.org.br. Olá, muito bem, agora são 18h13 desta quinta-feira e, como eu disse, hoje é dia do radialista. Quero que você, Lucas, aqui focalize, quero fazer aqui algumas... pode cortar para cá? Para eu falar com o pessoal de casa, para nós apresentarmos os nossos convidados dessa noite. Vamos aqui só fazer alguma leitura de alguns comentários. Luiz Carlos Prates, o Mancha, que veio aqui receber os nossos colegas que estão aqui presentes hoje, colocou aqui:
sobre o tema que nós abordamos no bloco anterior. Eles falaram que a reforma da Previdência era para investir em saúde e educação, mas só vai sobrar mesmo para a dívida pública e para os banqueiros. E você participe pela internet e dê a sua contribuição. E agora nós estamos aqui para, nesse dia especial, Dia do Radialista, fazer um programa também especial. E eu tenho aqui ao meu lado duas feras aqui do rádio da região e do nosso país, que é o Lano Brito, da rádio Rai Vale. Boa noite, Lano, tudo bem? Boa noite, um abraço a você, Rodrigo, a todos os telespectadores, as pessoas que nos acompanham aí pelo mundo afora, a equipe aqui que te acompanha no dia a dia, e muito obrigado pelo convite. Cá estamos. Muito bem-vindo. E também Paulo Silva, que é da Rádio Cultural FM. Paulinho, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Que alegria estar aqui. Que justa homenagem. Fiquei muito feliz. Só sobrou nós dois do rádio. Então, e a lembrança de vocês pelo nosso nome, em nome dos radialistas, é de muita gratidão. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado a vocês pela presença aqui. E a ideia hoje, gente, é fazer um papo bem leve, contando histórias, causos que devem ter muitos, né? Para vocês contarem das histórias, um pouco da profissão de radialista. E você participe aí enviando o seu comentário e a sua pergunta a essas duas feras hoje conosco no programa Em Movimento. Começar com o Lano Brito aqui. Lano, queria que você dissesse a quem nos acompanha, né, um pouco da sua trajetória, do seu começo, né? O que te estimulou lá no começo da carreira a se aventurar aí pelo rádio? Esse que é um veículo mágico e quem é do rádio se apaixona logo de primeira. A dona Nenzinha, minha saudosa mãezinha, teve 5 filhos e ela queria que um deles fosse o padre. Eu fui o escolhido, mas não era meu fraco. Aí eu pulei o muro do seminário e fui cair dentro de um serviço de alto-falante numa capelinha da própria igreja, onde eu comecei a prosopopear com as pessoas que acompanhavam a reza daquela tarde, me lembro como se fosse hoje, uma sexta-feira 13. Aí eu peguei o microfone e comecei a falar: mãe, eu não quero ser padre, eu quero ser locutor. E aí começou lá no Rola Cabaça, que é a minha região de nascimento, ali entre o Vale do Mucuri e o Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. Aí começou a minha trajetória. De lá para cá, depois que eu cresci, vim para São Paulo por conta de ser arrebanhado pelo sonho de taquígrafo, trabalhar para a aeronáutica, aquela coisa toda. E um dia, por acaso, caí em São José dos Campos também, onde eu comecei pela Rádio Clube, passando um pouco antes por outros meios, né? O jornal Vale Paraibano, na época do Chumbão. E hoje estou aí completando 40 e alguns anos na profissão. E você tinha quantos anos nessa época do seminário que você aí pulou o muro e começou aí a se aventurar na comunicação oral? Então, eu estudava no Educandário Brasil, onde eu fiz o primário, depois fui para o Esteves Ottoni fazer o ginásio, depois para o colégio, naquela transição de adolescência. Aí foi quando se deu essa peripécia do locutor lá do Rola Cabaça. Perfeito. Menino, 17 anos, em torno de 15 a 17 anos. E já há mais de 40 anos aí na estrada. Graças a Deus. Cheguei em São José dos Campos lá na década de 60 para 70, ainda menino, depois de passar por São Paulo capital, onde começou essa trajetória. E graças a Deus me dei bem em São José e onde eu estou hoje. Já até eu não diria encerrando a carreira, porque radialista não encerra a carreira, né? Eu sempre digo, me espelhando aí em saudosos companheiros como Álvaro Gonçalves, como José de Oliveira, Antônio Leite, Bueri Neto, Ivan Mimessi e tantos outros que me deram oportunidade, eu digo sempre que vou também trilhar esse caminho até quando Deus quiser. Perfeito. E agora, Paulinho, você, um pouco da sua história, como que te fascinou no rádio, como foi o seu início de carreira? Aliás, como disse o Lano aí agora, nós inspiramos o Paulo Guedes, né? Porque radialista não se aposenta, não encerra a carreira. E o resultado está aí agora, que não vai se aposentar ninguém. Bom, eu sou lá do interior do Paraná, de Cruzeiro do Oeste, e eu, naquela época lá, já ouvia o Zé Bétio, a linha sertaneja classe A pela Rádio Record, e deu aquela vontade. Eu começava a imitar o Zé Bétio, o Zé Russo, aquele povo todo. E lá mesmo em Cruzeiro do Oeste, lá no interior do Paraná,
que é a terra lá do Zeca Dirceu, e do Zé Dirceu também, que são de lá. E eu comecei a participar do programa do José Gino Cabral. E ele tinha um programa de perguntas e respostas. Foi paixão pelo microfone, essa paixão tá até hoje. Aí fiz lá Rádio Globo de Curitiba, Rádio Santa Felicidade, Rádio Colombo, Rádio Cultura. E aí chegamos aqui em São José dos Campos, como disse o Lano, a gente trabalhou junto durante 3 oportunidades. Na TV, TV Tropical, a Joseense, na Piratininga e na Rádio Eldorado. E rádio é isso, todo dia, é como dormir, acordar, sonhar, a rádio é isso. E a gente gosta muito. Eu, particularmente, adoro. O rádio nos dá, Rodrigo, e você sabe disso, prestígio. O rádio acaba nos empoderando. E a gente gosta de ser bem tratado. E as pessoas, às vezes até independente de gostar da gente ou não, acaba mostrando que o prestígio é maior que o gosto. É muito bom. Olha, eu quero aproveitar, trazer para você aqui um abraço do Giló e do Vanderlei, lá da Rádio Cultural. Um abraço também a eles também. E lá no CINDCT, que já há 7 anos nós estamos lá, trazendo um abraço da Shirley Marciano, que é a nossa editora de argumentos, e do Eduardo também, que a gente apresenta lá o Clique Jornal. Estão mandando um abraço para você. Tem um jornalzinho aí do CINDCT? Esse aqui é o jornal, o material que é feito lá no CINDCT. Essa é a edição mais recente e o pessoal lá prepara, vai para o INPRE, vai para todo o pessoal de CIT, de Ciência e Tecnologia. Estou te trazendo aqui para você. Muito obrigado. Essa edição, entregando aqui para você. Depois você lê com calma. Isso, claro. Então, o CINDCT é o Sindicato de Ciência e Tecnologia, que o Paulinho também tem um programa lá também, né? O Clique Jornal. Eu, a Shirley, o Eduardo, o Maurici Damasceno, agora o Renê Mina Vernice, a Renata Belzonce, do Diese, e também do outro colega lá, daqui a pouco eu lembro. É gente demais, muita gente. Mas vamos começar com umas histórias boas aqui, Lano. Você falou da sua carreira de forma bem breve, pode contar a história e falar um pouco sobre aí, fatos marcantes na sua história? Porque eu que sou jornalista eu não sou realmente do métier de rádio, né? A gente sempre acompanha, mas vocês são experts e o nosso público quer saber, né? O que tem que ter, qual que é preciso ter, né, de característica para ser um bom radialista, né? Ou um radialista que realmente, como vocês, acabam tendo aí um grande público, são reconhecidos e tem tanta história para contar e tanta trajetória, né? Porque você não fica durante muito tempo na profissão se você não é respeitado e tem seu reconhecimento. Então, como que isso ocorre na sua avaliação, Lano? Rodrigo, eu costumo dividir as palestras, as entrevistas, quando me indagam a respeito da minha vida, da minha carreira, em capítulos, porque eu, além de jornalista, radialista, político, eu também enveredei para o mundo empresarial, de eventos, de shows, mundo artístico, e também para o mundo esportivo, que me levou a conhecer boa parte do mundo, né? Trabalhei aí em grandes emissoras americanas, viajando. Tive o privilégio de, ao longo da minha carreira, conhecer 81 países, transmitindo jogos pela PSN, pela ESPN, pela Fox, na rede de rádio e televisão WLRN americana, e isso me deu uma bagagem no segmento esportivo, né? Por outro lado, como empreendedor, eu fui o atrevido que levei o rádio para a televisão. Isso na década de 70 para 80, ainda nos estúdios da Rádio Clube e depois da Piratininga, a convite do Antônio Leite e do Semi Jorge, eu montei a TV Joseense, a Tropical que o Paulinho se referiu, e foi o primeiro circuito fechado de televisão num terminal rodoviário, que hoje todos têm, inclusive aeroportos e etc. Eu ia com a baita de uma câmera monstruosa, naquela época capitaneado por alguns colegas que me ajudaram, né? Hoje trabalhadores aí da própria Vanguarda, o Billy, o Hiroshi e Companhia Limitada. Nós filmávamos o programa do prefeito Joaquim Bevilacqua, na Piratininga, e depois passávamos na TV rodoviária.
rodoviária do Jardim Paulista, chamada de Nova, que já tem 40 e lá vai tantos anos, e na rodoviária velha. Então esse era um segmento que eu me tornei empreendedor. É uma palavra moderna, mas naquela época pegava no batente, batia o sino e acompanhava a profissão. Depois eu me tornei, por circunstância da Rádio Clube, o repórter de rua para ir buscar informação no comércio, na indústria. Eu era, digamos assim, o informante do Bueri Neto, do Ubirajara Brasil e daquela estrutura toda que era a Rádio Clube e o jornal Vale Paraibano na Avenida Mário Galvão 463. Então é um outro bloco da minha vida. E eu inventei também, por ser apaixonado pela vida noturna e boêmia, um programa chamado Show da Madrugada, que aliás na minha sucessão outros vieram, inclusive o Paulo Silva chegou a apresentar esse programa com, digamos, aquela mesma roupagem que eu apresentava, né? Para você, Cocotinha, que está aí durante a madrugada, chupando o biquinho do travesseiro, curtindo o balacobaco do negão. E fui criando uma linguagem própria, porque eu era um apaixonado pelo rádio, de Adelson Alves, de Vanderlei Bueno, de Dualcei Bueno de Camargo, gente que fazia o rádio carioca sacudir. Assim como o Antônio de Carvalho, na máquina do som, a chamada Excelsior em São Paulo e tal, tal. Criei uma linguagem para uma cidade interiorana que até então saía de uma fase da tuberculose para a industrialização. E me tornei, portanto, nesse segmento, promotor de eventos, trazendo os grandes astros, os grandes artistas para cantar em São José. Inventei a FAPIJA em Jacareí, a FAPAP em Paraibuna, a FAPIP em Pindamonhangaba, a FAPIC em Cruzeiro e alguns outros grandes eventos. Aqui em São José eu inventei a Feira da Tecnologia, que foi um sucesso na época de Joaquim Bevilacqua no primeiro mandato, e comecei a enveredar por aí fazendo shows, festas e etc. e tal. Então, são blocos da minha vida, e aí o jornalismo político empresarial, que é o que eu faço hoje na Raia Vale. O meu programa todo dia, 7 da manhã, né, o Jornal das 7, que é uma sucessão que veio de outros, né, o próprio Antônio Leite, quando lá em 82 nós criamos o programa com esse nome, e nessa esteira eu entrevisto o político, o empresário, o promotor de eventos, o organizador de um evento qualquer como carnaval, shows e etc. e tal, e também o presidente de uma sociedade de amigos de bairro e essa coisa toda, e estou, como diz o ditado, vivendo o lado bom da vida. E microfone aberto, né? O pessoal aberto, chega lá... sem censura, não tem frescura. O Mancha, hoje o Heller, que está aí comandando o time do Sindicato dos Metalúrgicos, assim como outros que passaram pela minha bancada, eu citaria aqui pelo menos uma meia dúzia de presidentes ou de diretores, mesmo no colegiado, que já passaram pelo meu programa de rádio. É isso. E Paulinho, e você que também tem uma larga experiência aí, daqui a pouco, viu, Lano? Vamos falar um pouco sobre a questão do esporte aí. Você que liderou isso, e é interessante, eu me recordo, mais jovem dessa sua passagem aí na parte esportiva. Mas e você? Um pouco da sua carreira, um pouco mais da sua carreira, o que você vê aí como um atributo forte para que você tenha esse prestígio e continue com a sua carreira aí que já tem um bocado de tempo? Ler todo dia, ler o que ninguém lê. Ouvir o que ninguém ouve, ouvir todas as rádios. Eu agora tenho Radiosnet na internet, eu procuro ouvir todo mundo do Brasil inteiro. Então você tem que estar se atualizando todos os dias. E no rádio, levar todo mundo. Lá no Jornal das 7 da Cultural FM, que é às 7 da manhã, vai todo mundo, esquerda, direita, centro, de centro, todo mundo. Você passa a ouvir as pessoas e a sociedade acredita um prestígio maior para você porque você não toma lado. Não deve, do rádio aberto, não deve tomar lado. Agora, já na comunicação sindical, sim, tem que ter o lado, porque tudo que você vê aqui nesse estúdio foi feito por um trabalhador. Por isso que tem que ter o lado, que é o lado mais forte, que é o lado do trabalhador. Agora, no rádio aberto, que é uma concessão do governo federal, tem que ouvir todo mundo. E esse é o que eu aprendi com o Lano, aprendi com o Antônio Leite. O Antônio Leite eu lembro dele todos os dias, que me ensinou muito. O Lano me ensina até hoje. Eu de vez em quando dou uma coringada lá no programa do Lano para ver
que eu devo fazer ou não. Quer dizer, o Lano ainda é professor, só que agora é EAD, né? Ele faz o ensino à distância. À distância? Tá, EAD. Educação à distância. Exatamente. Então, tem que aprender todo dia, ler todo dia, falar todo dia, gostar de falar, gostar de ouvir. E aí é o rádio. O rádio é essa coisa mágica, porque o brasileiro, o Rodrigo, não vive sem rádio. O pobre, o rico, o remediado, todo mundo gosta de rádio. Então, eu vivo o rádio, eu gosto disso, gosto do prestígio do rádio e gosto de levantar 5 horas da manhã para preparar a matéria, para ler o que os blogs, os sites estão escrevendo, para tirar uma conclusão, não para minha opinião, mas para perguntar para as pessoas o que você acha disso, o que você acha daquilo. Aquele assunto lá nos estúdios da Jovem Pan foi muito feio. O jornalista, o radialista não deve fazer o que foi feito ali. Por pior que seja a pessoa, você não deve confrontar, principalmente um confronto físico que foi feito lá no estúdio da Jovem Pan. Muito feio. Daqui a pouco esse tema vai voltar, nós temos até imagens desse momento para repudiar aí a postura do Augusto Nunes, que vitimou aí o Glenn, mas daqui a pouco a gente vai pegar esse assunto. Eu queria só uma coisa, Lucas, aqui falar alguns comentários, que o pessoal já parabeniza aqui essas duas feras do nosso rádio. Lauro Claudino Nunes, o Laurão, parabéns Paulo Silva e Lano Brito, 2 ícones do rádio. Edinho Batoré também comenta aqui, boa noite a todos. A rádio é onde a verdade é mostrada. Também Francisco Oliver Gato. Boa noite, parabéns aí à rádio do sindicato. Comenta aqui o nosso Francisco Oliver Gato. Então, gente, vocês perceberam que os dois aqui, eles estão no ar no mesmo horário, não é isso? No mesmo horário. São concorrentes, mas não é por isso que precisa ir pro Quiprocó, é tudo amizade. Aliás, o Lano faz o jornal às 7 e eu faço o jornal das 7. Então é isso. 7 horas é a hora tradicional. 7 da manhã. E por quê? Agora, eu tenho vontade de fazer às 6 e sempre quando eu penso isso, eu lembro do Lano. O Lano, muito tempo, fez jornal às 6 horas da manhã. É o melhor horário, 1 hora antes das 7. Entendi. E por que não faz? Porque tem que combinar com os parceiros. Tem que combinar. Por exemplo, você tem uma estrutura muito grande no rádio. Claro. Que nem aqui, quando vê só você aqui, atrás de você tem umas 8 pessoas ali. Tem muita gente. Então, só que aqui é às 18 horas. 6 horas no Japão, né? Então, mas de manhã é quase que impossível. Você precisa de uma estrutura financeira muito grande para fazer um jornal às 6 da manhã. Às 7 já é difícil. Às 6 é mais difícil ainda. Porque começa a produzir muito mais cedo, né? Pra fazer 2 horas antes, a preparativa. Depois tem um detalhe, viu, Rodrigo? Para fazer bem feito, você tem que dedicar. Eu estou nessa estrada aí, como o Paulo Silva já disse, há alguns anos. E hoje em dia não é fácil, você como profissional sabe disso. Eu venho de uma esteira, ou numa esteira, que nós começávamos a produzir o programa de rádio, que era o Jornal das 7, que antes chamava-se Jornal Atual na Rádio Clube. Nós começávamos a produzir o programa por volta das 9 da noite, lá no linotipo do chumbão do jornal Vale Paraibano. Então, 9 da noite... porque depois, à meia-noite, eu entrava no ar para fazer o show da madrugada, mas estava ali pensando no programa que eu tinha que deixar pronto para o Bueri Neto e os que o interpretavam com ele, para entrar no ar às 7 da manhã na Rádio Clube. E assim foi ao longo da história. E como disse o Paulo Silva, nós, além de estarmos no ar fazendo a apresentação do programa, terminando aquele horário, nós não temos outra fonte a não ser pegar a pastinha e ir para a rua também se tornar publicitário, vendedor de anúncio. E isso é uma missão que também nos foi confiada por Deus, porque ou você cria, aproveitando o prestígio do rádio, uma fórmula de ganhar uma melhor condição de vida, que é vendendo propaganda, vendendo talento, criando eventos, ou então você se atrela a um vereador, a um prefeito, a uma assessoria X ou Y, e aí aquilo que você vende durante o programa jornalístico independente fica arranhado.
E essa preocupação eu sempre tive, e nessa esteira eu trouxe comigo todos aqueles que procuraram, assim como eu copiei Bueri Neto, Birajara Brasil e o próprio Antônio Leite, eu faço com que os meus, entre aspas, com todo respeito e carinho, discípulos me sigam. Aqueles que estão comigo hoje ou que passaram por mim estão, se não todos, a maioria, independente para poder fazer do meio rádio, televisão, jornal e etc., uma forma de viver e sobreviver coerentemente, porque o piso salarial da nossa categoria é bem inferior, por exemplo, do que do flanelinha que trabalha ali na esquina da Rubião Júnior com a Rua Vilaça. 1.700 para começo de carreira e para fim de carreira, 1.800. Então não muda muito. Não, isso é importante dizer porque realmente as empresas, né, jornalísticas, como tradicionalmente, elas pagam muito mal, remuneram muito mal o profissional de rádio, né? E é algo também a se enfrentar, né? É muito pela paixão mesmo, né? As grandes emissoras vivem da publicidade, da prefeitura, da Câmara, do governo do Estado, você não vê aí agora? Então, tem sempre um comprometimento. Agora, para você ser independente, é pastinha. Eu ensinei pro Lano ali no corredor como é que vende, sabe? De 10 mil a mais, 5 mil a mais, até chegar aos 30 reais. Tem que colocar a pastinha debaixo do braço e sair vendendo. Eu vendo todo dia pro jornal do Troca-Troca, que é o classificado do Vale que Vale, e vendo também as apresentações e os apoios por aí. Cada evento que eu vou, só aqui que eu não estou cobrando, sabe? Ainda? Ainda não. A primeira vez é grátis, né, Gabriela? A primeira vez é grátis, depois... A primeira é degustação, mas em todos os eventos que eu vou, quando convidam, eu cobro, porque senão você vai entrar lá, vai comer, vai beber, vai dar uma baita azia, e aí não tem o dinheiro para o Sonrisal. Então, todos os eventos que convidam para ser uma personalidade ali, sempre tem um cachê. É assim, e aí você vai vivendo. Uhum. Aí eu chego em casa, ai bem, deu 300 hoje. É uma Passei luta. O chapéu lá. Passa o chapéu e é uma luta aí que não para, né, Não Lucas? para nunca. Mas agora vocês que são essas figuras aí, e o rádio é isso, né? Que o improviso, né? A marca, o improviso. É a marca, né? Essa facilidade das palavras surgir, né? Não tinha teleprompter, não, que nem aqui. Tem que buscar daqui. O Lano é bom nisso. Isso, claro. O Lano num deserto, ele fala ali que tá nascendo, tá brotando, que tem um oásis, tem tudo. Tem que ser no improviso. Aqui é o improviso escrito. Claro. Mas o outro tem que ser aqui. O rádio tem dessas coisas, né, Rodrigo e Paulinho e telespectador. Nós temos que pensar antes de falar. Eu sempre digo isso, daqui a pouco eu vou estar proferindo uma palestra para uma garotada que está aí no segmento da comunicação. Saí agora de uma outra conversa com as fisioterapeutas de uma empresa que está chegando a São José dos Campos, e como disse o Paulo Silva, mesmo que seja com a conotação de apenas transmitir experiência e conhecimento, ou dar uma formatação para a nova profissão, você está vendo naquele bloco de pessoas um novo cliente, um novo parceiro. Seja uma Univap, uma Unip, uma Anhanguera. Outro dia um garoto me perguntou como é que você consegue, ao mesmo tempo, ser radialista e ser publicitário. Ora, você tem que, enquanto está dirigindo o carro, você também pode ouvir o rádio. Uma coisa não interfere na outra, contanto que você tenha discernimento para separar o joio do trigo. E é isso que, como disse o Paulo Silva, eu procuro fazer. Pessoal, Lano Brito, como é que você consegue? Vender propaganda. Ora, não é fácil você bater lá na porta de um anunciante, oferecendo para ele uma coisa, olha, eu vou aumentar suas vendas por isso e por aquilo, ou sair por aí, que é o meu caso, buscando novos anunciantes, novos clientes. E essa, digamos assim, trajetória diária, porque nós temos que trabalhar de domingo a domingo, eu sempre falo por conta do mundo esportivo também, e é campeonato brasileiro, é campeonato paulista, é campeonato, seja ele de que série for, ou campeonato amador, eu me envolvo em várias modalidades esportivas, né? E tudo isso faz com que, de repente, você tenha que sair de São José dos Campos para estar hoje, por exemplo, lá em Bauru, transmitindo uma partida de basquete. Você imagina, para a transmissão de um jogo que demora, em média, 1h30, você viaja 10, 12 horas. Uma viagem de São José, por exemplo, a Marília, ela demora 6 horas. Para ir, 6 para voltar. E a transmissão do jogo, 1h30.
Isso tudo tem todo o preparativo, tem que ter dinheiro para o pedágio, para a comida, o sacrifício da equipe. Não é fácil, não. E aí eu quero voltar um pouquinho no tempo, e o Paulo Silva foi também meu parceiro, na época da TV Joseense, a TV Tropical nos terminais rodoviários. Não é fácil, você está lá no estádio Martins Pereira, filmando o jogo do São José, termina o primeiro tempo, você pega a fita, põe embaixo do braço e corre lá para a rodoviária para pôr no ar. Isso mesmo. Entre outras coisas, nós fazíamos televisão ao vivo. O Paulo Silva fez muitos programas, inclusive com o pessoal aqui do sindicato. Programa Destaque. Lembra? O Paulinho apresentava um programa na TV rodoviária ao vivo. Imagina aquele barulhão de bondão e tal, e o Paulo Silva lá chegando o rei, como diz na gíria. Isso. Não é? Eu ia para a Câmara Municipal entrevistar os vereadores, corria para cima e para baixo atrás do prefeito Bevilacqua, Robson Marinho, Ângela Guadagnini, Pedro Ives, Antônio José e Edinardo de Paula Santos, tudo isso com aquele trambolho pendurado, porque naquela época você tinha que levar a câmera, o VT, o pau de fogo, o carregador do cabo, o motorista e a segurança para proteger os artistas que éramos nós. O pau de fogo é a luz? É a luz. É a luz. Hoje, Outro chama de churrasqueira, né? Churrasqueira. Porque esquentava muito. Esse aqui deve ser de LED. Esse é de LED. Mas isso aí moderno. congela. No nosso tempo, uma hora dessa estava pegando fogo em tudo aqui. Ó. Tá, verdade. Quer dizer, no nosso tempo, porque o nosso tempo também é hoje. Estamos Sim. revivendo aí alguns momentos. E eu, em particular, né, o Paulo Silva sabe disso, eu me desdobrava, porque eu tinha que preparar o Jornal das 7 para não levar puxão de orelha do Antônio Leite, né? Que aí na esteira vinha outros apresentadores. Eu tinha que participar da minha estrutura modesta empresarial, que era a TV rodoviária. Eu tinha que vender para pagar os meus compromissos. Eu tinha que preparar a estrutura da equipe que ia viajar comigo para transmissão de jogo no fim de semana ou no meio de semana, porque além do São José eu acompanhava o Bragantino, acompanhava o Jaque, que tinha um belo time, o Taubaté, a Esportiva de Guaratinguetá, e era a história de bater o sino e acompanhar a procissão, e ainda acender vela e num terreiro. Entendi. Era uma coisa assim que você tinha que desdobrar. E eu procurava fazer isso e ainda tinha tempo para ir dançar no Pilão, no Lacave, no Amarelinho, de repente no Estrela d'Alva Danças, onde eu transmitia... Boêmia também estava incluso no pacote. Né? Porque o Jumbo Eletro, onde hoje é a Igreja Universal, ali tinha o Jumbo Eletro. E ele era o patrocinador do programa Show da Madrugada, que eu transmitia sábado à noite no Estrela d'Alva Danças, onde hoje é o Center Valley. Quando fechou a Erickson, né? Sim. Ali ficou o salão, que era o refeitório, e ali o couro comia. E eu tinha que preparar tudo isso. Depois criei a Associação das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de São José. Infelizmente o Carnaval de Rua, não sei por que cargas d'água, o Carlinhos Almeida, prefeito, acabou, que era um belo do espetáculo. O Paulo Silva transmitiu várias vezes esse espetáculo a céu aberto. E São José ficou aí à deriva de grandes eventos. Cadê os eventos da cidade? Acabou, mas não foi retomado pelo Feliz também, né? Não Pois continua. é. Mas, de repente, quem sabe, vamos cutucar aí, seja o Felício ou quem vier na sucessão dele, carnaval, futebol, alegria do povão, aquele que eu digo sempre. O trabalhador levanta de madrugada, pega o bondão, vai para a fábrica, veste o macacão, né? Bate cartão, come de bandejão, anda de bondão, ele tem que ter alegria, caramba. A alegria do trabalhador qual é? O trabalhador quer divertimento para si, para a sua família, e é um divertimento barato. O que é fazer um bom carnaval de rua? É fazer com que Terra Seca, João Carioca, o próprio bloco aqui do sindicato, né? O Acorda Peão, eu conheço desde a sua fundação, assim como o Engole Sapo e tantos outros, né, Paulinho? E acabou o carnaval. Por que acabou o carnaval de São José? É isso aí, a pergunta fica para os nossos prefeitos aí, vereadores, que tem que retomar o carnaval, né? A população quer cultura, quer lazer. Paulinho, agora sobre as suas histórias aí. A gente vê que o improviso, né? Essa preparação, você tem que ler antes, tem que ter todo aquele roteiro, mas sempre tem aqueles momentos que você tem que improvisar ali nas condições menos favoráveis, né? Me conta alguma história aí que você tenha, não sei se agora de cabeça vai lembrar, mas uma história engraçada que você teve que desenrolar ali a pipa porque o negócio estava... Eu sempre me destaquei mais no programa Troca-Troca, que hoje é o jornal do Troca-Troca. E teve um cidadão que ligava todos os dias no programa Troca-Troca, que era na Piratininga, para vender o jazigo que ele tinha aqui no Parque das Flores.
E eu falava com ele, mas para que vender? Eu estou precisando para fazer uma cirurgia e tal. E ele insistia, e eu não queria anunciar, mas peguei e anunciei. Ele vendeu o jazigo, foi fazer a cirurgia, morreu e foi enterrado lá no Morumbi. No cemitério municipal. É um fato assim que não dá para você esquecer. Ele podia ser sepultado aqui no Horto São Dimas, tudo cheio de graminha e tal, né? Ele vendeu aquele jazigo, fez questão. E aí passou uma semana, nos contaram, olha, ele infelizmente, a família dele ligou lá. Então uma coisa que marcou, né? Isso, com certeza. Esse é um dos fatos do programa Troca-Troca. E depois eu fui pro Jornal da Sete com o Antônio Leite. O Lano já estava na Eldorado e o Antônio Leite estava na Planeta. Na Planeta. Era o Adriano, aquele vozeirão do Adriano. Adriano Guimarães, né? Adriano Guimarães. Cedo, né? E aí eu fiquei ajudando o Adriano. O Adriano também morreu. Foi aí que eu fui para a bancada com o Antônio Leite no lugar do Adriano. Então, eu tinha um estilo de apresentação bem diferente. Bom dia, minha rainha, dona do lar, essas coisas do Antônio Leite. Não, nada disso. Bom dia. Na minha rádio não. Na minha rádio não. Aí ele falou, não, bom dia, estamos chegando. E eu não gostava desse jargão, mas daí ele ficava ouvindo e eu tinha que falar, bom dia, estamos chegando. E não é que daí ele morreu e eu continuei com esse jargão? Bom dia, estamos chegando. É isso aí. E você, Lano, que episódio no futebol, no esporte, não sei se tem alguma história aí, que rapaz, são muitas histórias, né? Eu me sinto realizado, claro que tem muito ainda, e parei 2 vezes, né? Mas entrei num baixo astral quando eu me vi sentado no sofá da minha casa com o controle remoto na mão, mudando de canal e nada me agradava, me satisfazia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Estou voltando. Eu, quando terminei minha fase com a PSN nos Estados Unidos, lá em 2002, depois da Copa do Mundo. Você era locutor desse canal, é isso? Eu trabalhei durante 4 anos transmitindo os jogos do campeonato francês, campeonato alemão, campeonato inglês, português. Eu viajava transmitindo para TV americana. E aí eu cheguei na minha casa, já meio que com uma vaca na sombra, boiada, com muita grana, porque eu ganhei muito dinheiro fazendo rádio, tanto na área de eventos, promoções e também vendendo propaganda. Graças a Deus construí meu patrimônio, me realizo, cada dia eu agradeço a Deus por isso. E eu, de repente, me vi com o controle remoto na mão, aposentado, coçando, não, vou voltar. E voltei. Eu detenho os direitos do prefixo 1290, que é hoje a Rádio Estadão Vale, né? Onde eu faço o meu programa todo dia, às 7 da manhã, e aí voltei, porque eu entreguei na mão dos outros para tocar e falei, peraí, eu vou ficar aqui assobiando, chupando cana, não. Aí eu voltei a fazer meu programa, tem as pessoas que estão envolvidas diretamente comigo, algumas pessoas da minha família, meu filho Herbert, que hoje toca a estrutura tecnicamente falando com os outros filhos, que é o que não falta na minha vida, né? Eu tenho, graças a Deus, um pelotão, e amigos que, direta ou indiretamente, essa gente toda se envolve. E eu, graças a Deus, todo dia faço o programa, segunda a sexta, ao vivo, um reprise dos melhores momentos no sábado, e quando tenho também paciência e me inspira, eu vou para os campos transmitir jogos. Excelente. E nós estamos, agora são 18h48, estamos ao vivo no programa Em Movimento e hoje estreando aí a multiplataforma. Estamos ao vivo no Facebook do Sindicato e também no canal do YouTube do Sindicato. E daqui para frente, nos próximos programas, vamos ter a transmissão simultânea em outras redes sociais para você acompanhar nossas pautas. Nós hoje estamos celebrando o Dia do Radialista e eu estou com 2 feras aqui, o Lano Brito e o Paulo Silva, contando histórias e um pouco dos bastidores dessa profissão.
Paulinho, agora, pelo esporte você nunca se aventurou não, né? Uma vez. Ah, é? Uma vez. Locução, repórter de Não, campo? eu era plantão esportivo. Ah, você ficava na redação? Eu fiquei no estúdio, foi o Lano Brito, o Roberto Costa e o Dirceu transmitiam o jogo e não tinha quem ficava no plantão para dar aquelas informações. Placares, é isso, né? Exato, o placar e tal. Daí, de repente, não sei se foi o Dirceu ou o Roberto Costa, aí gritou lá, 42 minutos, etapa complementar aqui em Rio Preto. E o tempo aí em São José dos Campos, Paulo Silva. Eu olhei assim no reloginho e falei, tempo bom com nebulosidade. Eu lembro bem dessa. Você lembra? Lembro, claro. Eu não tinha ideia o que era o tempo. Eu falei que era tempo bom, tava 22 graus e continuei. E deu um silêncio lá, depois que eu fiquei sabendo que eles não conseguiam continuar o jogo, de tanto que eles estavam rindo lá dessa. Essa foi a única vez. Já tive várias passagens no rádio esportivo, então eu lembro de tantas, mas tem uma inesquecível. Prefeito de São José. Está vivo entre nós até hoje, estive com ele outro dia, o Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua. E o Bevilacqua era o prefeito da cidade, aquela coisa toda. Lá vou eu com o Roberto Costa transmitir um jogo em Ribeirão Preto, lá no estádio Palma Travassos. Eu, o Argentino Ferreira, que era o técnico, né, da Piratininga, o Roberto Costa de narrador, eu e sei lá mais quem. Muito bem, lá para o meio da jornada, o Roberto Costa, um abraço para fulano, cicrano, beltrano e para o prefeito Bevilacqua. Aí aquele silêncio, né? A rádio muda, não tinha telefone celular naquela época, lá vai eu e o Tino correndo lá fora do estádio para ligar para São José dos Campos para saber por que conseguimos o milagre de uma senhora numa casa em frente ao Palma Travassos. Minha senhora, podemos usar seu telefone? Contamos uma história para ela, que era radialista, camiseta da rádio e tal, biriri, borobobó. Ligamos lá, eu e o Tino ligamos, aí o Brasinha, lembra, Paulinho? Lembra, o Brasinha atendeu o telefone. O que aconteceu, Brasinha? O Leite mandou tirar a rádio do ar. Por quê? Nada de alô para prefeitinho vagabundo. Quer dizer, o Roberto Costa mandou um alô para o prefeito Bevilacqua, mas estava na bronca, aquela coisa toda, sabe como é que é? Aí o Leite tirou a transmissão do ar, nós a quase 400 quilômetros de distância. Foi um dos episódios que marcou muito a minha carreira. Eu falei, quer saber de uma coisa? Nunca mais vou me atrelar a favor de prefeito e de político. A partir daquela data, então, nada de alôzinho, de oba-oba, de jabazinho para lá e para cá, porque senão o chefe pode ficar bravo. E aí, daquela vez para cá, a gente teve um episódio marcante que eu falei, olha, jamais. E esse foi o episódio que marcou a minha carreira radiofônica esportiva no rádio de São José dos Campos. Muito bom. Agora são 18h51. Agora, comentários aqui pela internet. Aqui o Francisco Oliver Gato também comentando aí que foi um absurdo o que ocorreu com o Glyn, a agressão que ele sofreu hoje no programa Pânico na Rádio. E também aqui o presidente do sindicato, o Weller Gonçalves, também saúda os dois colegas aqui na bancada. Parabéns para esses dois excelentes profissionais de comunicação aqui do Vale do Paraíba. É o abraço do presidente do sindicato aí para vocês dois. Obrigado, Weller. Um abraço, querido. Muito obrigado pela gentileza aí. Agora, gente, nós falamos um pouco sobre isso. Queria que o André colocasse no ponto para a gente avaliar esse que foi um assunto que repercutiu bastante nas redes sociais e na imprensa de hoje. E eu vou contar um pouco desse contexto. É um episódio lamentável ocorrido hoje, em pleno dia do radialista. Isso aconteceu nos estúdios da rádio Jovem Pan em São Paulo. Eu estou falando da agressão sofrida pelo jornalista Glyn Greenwald, pelo colega Augusto Nunes. Nós temos as imagens, André, pode soltar. Ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossos filhos e decidir se nós devemos perder nossos filhos. Eles deveriam ser voltados para o abrigo, com base nenhum, acusando que nós estamos abandonando, fazendo negligência de nossos filhos. A coisa mais nojenta que eu vi na minha vida.
Eu quero saber se você acredita ainda que um juiz de menores deveria investigar nossa família com possibilidade de tirar nossos filhos da nossa casa e voltar elas para o abrigo sem pai, sem mãe, sem família nenhuma. Você acredita Essa isso? é a prova de que o Brasil criou o faroeste à brasileira, né? É quem tem que se explicar, é quem comete crimes que fica cobrando quem age honestamente. Ouçam o que eu disse, primeiro vocês vão perceber que ele ainda não sabe identificar ironias, não sabe identificar um ataque bem-humorado, e eu convido ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília, ele passa o tempo todo lidando com material roubado, e eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde, Augusto Nunes, você é um covarde. Que isso? Calma. Parou. Que isso? É isso aí. Peraí, calma. Eu te mostro quem tem coragem física. Não, aí não. Eu te mostro quem tem. Peraí, vamos cortar. Cabide, pode cortar, vamos tocar uma música aqui. Não tem condição, vamos... Não, esse foi o episódio que ocorreu, lamentavelmente, na Rádio Jovem Pan, uma entrevista que tinha ali duas figuras com opiniões bem opostas, né? O jornalista do The Intercept, Glenn Greenwald, e o jornalista da Rádio Jovem Pan e TV Record, Augusto Nunes. O Augusto Nunes acabou partindo para cima do Glenn numa atitude que o sindicato e nós do programa, da minha parte, queremos rechaçar e repudiar. Porque por mais que você tenha ali uma conversa ríspida, dura, e quem é do rádio sabe que muitas vezes o debate ele caminha, né, para o calor, ele chega, né, não se pode caminhar para uma agressão. Né? Então o meu repúdio aí a postura do Augusto Nunes de atacar aí o jornalista Glenn Greenwald. O Augusto Nunes é filho de Taquaritinga. Eu vejo o seguinte, se você me permite, dar uma opinião a respeito desse assunto. O Glenn, eu acho, é minha opinião, ele extravasou muito em alguns momentos. Inclusive nesse episódio de ofender o Augusto chamando-o de covarde, num tom áspero. É claro que não se pode em nenhum momento partir para as vias de fato, né? Aquela coisa de ameaça física, né? Como você mesmo disse. De repente o debate acalorado, palavras, tudo bem. A partir da hora que há agressão física, a coisa complica. E eu fico muito temeroso, e me desculpem de repente, não quero ser mal entendido por ninguém, mas eu estou vendo que se não tomarmos alguns cuidados com essa abertura escancarada, desvairada, hoje, dos meios disponibilizados para qualquer um falar o que achar que deve, da maneira que bem entender, independente de ter ou não provas, isso está caminhando, olha, para um abismo perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque assim como o Glenn, outras pessoas não estão medindo palavras, comentários, não estão tomando alguns cuidados. E eu confesso, nos meus 40 e poucos anos de radiojornalismo, que isso está me trazendo uma certa dose de preocupação. Isso que nós vimos aqui agora, que aconteceu no estúdio da Jovem Pan, é muito pouco ainda para o que está previsto e que poderá acontecer. Eu estou temeroso, confesso, viu, Rodrigo? Microfone aberto. E você, Paulinho, quer dar a sua opinião sobre o episódio? Essa é a reação da direita, né, que não aceita o contrassenso, não aceita ouvir do outro lado, só fala um lado. A direita tem, geralmente, no rádio a gente escuta muito isso. Se eu queria meter a mão na cara desse cara agora. E o Nunes mostrou exatamente o despreparo do jornalista. O Emílio Surita, ele ficou com cara de ué, ele ficou assim, o Emílio, ele congelou com o despreparo do Augusto Nunes. Não se deve. É a mesma coisa de um médico está operando alguma pessoa e a pessoa operada passa anestesia e fala, doutor, poxa, solta um palavrão lá e o médico vai e mete a pinça.
Então, o Augusto Nunes, em rede nacional e mundial, não é agora pela internet também, que a Jovem Pan está transmitindo, ela mostrou o lado dela, né, com o Augusto Nunes. Só para dar o contexto para quem está nos acompanhando, né, esse chamamento, né, do Glyn, que chamou o seu colega de profissão, né, também jornalista, de covarde, foi porque o Augusto Nunes fez um tweet no qual... Mexer com a família ele fez um comentário na bancada, eu acho que do Morning Show, ou da alguns aqueles programas da Jovem Pan, mas ele fez eu acho que fez um comentário dizendo onde estariam os filhos, né, do casal, né? O Glyn é casado com outro companheiro, que é o David, né, que é inclusive deputado pelo PSOL. Então ele perguntava, né? Enquanto um é deputado em Brasília e o outro é jornalista e está envolvido nessas revelações do site The Intercept, né? Ele perguntava ao Nunes onde estariam os filhos dele e tal, e até sugeria que deveria haver uma visita de um conselho tutelar, né, em razão do que ele via como o abandono dos pais. Sendo que em qualquer outro casal aí, ninguém fica perguntando, e muitas vezes é obrigado que o marido trabalhe e também a esposa, né, ninguém pergunta, né, cadê seus filhos, estão com quem, não sei o quê, a gente sabe que a vida... Então, essa foi a motivação, né, do Glyn chamar de covarde, mas então está colocada aí a posição de vocês e nós temos aqui o microfone aberto para que vocês comentem mesmo. Mas nós já estamos quase no final do programa. Rapidinho. Rapidinho, porque voa, né? Vocês, papo bom, rapidinho. Rolando. Deve falar assim, que legal. Mas eu queria que vocês agora dissessem um pouco do que esperam aí para o futuro do país. O Lano já falou um pouco que espera que essa tensão, que você tem acompanhado muitos anos de experiência, que os ânimos cada vez mais estão à flor da pele, né? Sente, o que você espera para o Brasil? O governo Bolsonaro é um governo que muitos gostam, outro tanto, que está aumentando, né, aí na rejeição, né? Detestam. O que você vê para o Brasil aí para o futuro, Lano? Rapaz, é uma pergunta que eu, sinceramente, eu não quero me furtar a respondê-la não, mas pode ser, de repente, um sonho imaginar que eu torço para que um Brasil seja o melhor para todos nós, né? Porque temos filhos, netos, eu já estou caminhando aí para o 4º bisneto, né? Eu comecei cedo e os filhos também. Hoje o Herbert me deu essa notícia que tem 2, né, a caminho, né? Hoje? O meu filho vai ter 2 netos de uma vez só, então eu vou ter 2 bisnetos de uma vez só. E eu fico, Rodrigo e telespectador, um tanto quanto assustado com o que eu tenho visto por aí. Eu quero um país melhor para todos nós, eu amo de paixão essa nação, não é demagogia não, mas sem querer fazer aqui prosopopeia desse ou daquele país, nós temos a sorte de não termos um monte de problemas que os outros têm, né, de furacão, de maremoto, disso e daquilo outro, mas por outro lado, imagine você, governadores, deputados, senadores na cadeia, presidente preso, tanta balbúrdia, tanta safadeza, tanta... Gente, olha, eu vou, como tenho feito, entregar na mão de Deus, esperando que dias melhores possam vir, porque é inaceitável esse contingente de 13 milhões de pessoas desempregadas. A coisa mais doída é você amanhecer o dia sem saber para onde ir, o que fazer. É duro o pai de família colocar o pé no chão quando sai da sua cama e o que eu vou fazer hoje para buscar o sustento para os meus filhos. Eu tenho dito isso e peço a Deus dias melhores para todos nós, sem demagogia, porque se nós não consertarmos esse país, e depende muito do eleitor, depende mais de você do que de nós aqui na bancada, formadores de opinião e etc. É inadmissível que os políticos desse país continuem fazendo o que têm feito. Muitos me criticam, me apedrejam, porque o Negão está com dor de cotovelo. Não, mas é inadmissível um vereador em São José dos Campos custar 250 mil por mês.
Nós temos 21 vereadores custando 5 milhões e 500 mil mensais. E a Câmara Municipal gira em torno dos 21. É o motorista, é o segurança, é o assessor, é o aspone, o assessor de porcaria nenhuma, é aquele que faz um biquinho aqui, pega alguma graninha. Então, gente, não podemos continuar com essa máquina política custando o que ela custa. E aí, enveredo pelo mesmo caminho para falar também de outros que estão mamando muito, enquanto o trabalhador, coitado, está ganhando uma miséria, inclusive eu. Isso aí. Muito Paulinho? bem. Bom, eu fico naquela poesia, na música da Simone, o que será do amanhã, responda a quem quiser. O que vai ser do meu destino será como Deus quiser. Vou viver hoje porque o ontem já foi embora. Já foi, amanhã não chegou ainda, então vamos viver esse momento aqui. É Brasil. É isso aí. Você vê como é que faltam palavras, gente. Falta palavras, não tem como você definir. Nós, formadores de opinião, tem hora que eu fico, gente, o que eu vou falar para o meu ouvinte? O que eu vou falar para o meu telespectador? O que eu vou falar para o camarada que está vendo aí essa balbúrdia instalada de norte a sul, de cabo a rabo? Gente, olha, outro dia eu vivenciei uma situação, tem tempo para falar? Claro, pode sim. Rodrigo, eu fui outro dia lá para Senhor do Bonfim, na Bahia, e por conta de um incêndio na garagem da Aviação Real, Falcão Real, eu não pude pegar o avião de volta em Salvador. Peguei um bondão em Bonfim, mais precisamente na cidadezinha de Caldeirão Grande. Ele veio serpenteando pela Bahia, por Minas Gerais, São Paulo e tal, 3 dias de bondão. Você imagina que é uma média de 100 ônibus, prestem atenção no número, uma média de 100 ônibus clandestinos rodando diariamente do Nordeste para São Paulo, trazendo gente fugindo da miséria. Caramba! E aí, como é que fica? Onde é que vai parar? Que Brasil é esse? Gente, vamos dar uma pensadinha melhor no que está acontecendo. Aliás, amanhã eu vou receber 500, viu, do meu fundo de garantia. Os aniversariantes de abril amanhã têm direito, viu? Como eu sou de abril, amanhã eu vou estar cedo na fila para pegar meus 500 do fundo de garantia. Vai ter um churrasquinho aí já. Olha que coisa, rapaz. Isso aí. Ô, meu Brasil. Olha, tá na hora de gritar, colocar para fora, se revoltar, tá na hora. E eu queria, pegando esse gancho do Paulinho, apresentar aqui a capa do jornal do Metalúrgico dessa semana. Lucas, faz aqui um close aqui, porque é importante. É o Chile. O Chile, aqui ó, é a capa do jornal Hoje no Chile, né, que são as mega manifestações, mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, e amanhã no Brasil. É o sindicato apontando o caminho que é preciso se mobilizar para defender direitos, defender aí as liberdades democráticas, porque nós estamos numa situação aí das mais temerosas. O maior índice de suicídio de idosos lá no Chile, que é o modelo da reforma previdenciária do governo Paulo Guedes, aqui. Exatamente. Eu conheço boa parte do Chile por conta de transmissão esportiva. É de doer na alma, viu? Assim como outros países estão aí agonizando, veja agora o que está acontecendo. Meu Deus do céu, essa terrível, essa situação fascínora que está acontecendo na Síria, na Turquia. Olha, é bom nem... Vamos pensar de repente, o jogo de logo mais à noite, né? Que jogo tem hoje aí? Hoje tem Flamengo. O Lucas, que é do esporte, tem Santos, né? Tá bem ligado aí. É isso. Gente, aí. nós estamos agora, são 19h07, já passamos o tempo, a internet é assim mesmo, a gente vai, nesse instante, se despedir desses colegas aí nesse programa especial. Outras vezes, né? Outras vezes, com certeza. Gostamos. Isso aqui tá aberto para vocês participarem e opinarem da forma que quiserem. Então, aqui ao Paulo Silva, tá no ar então amanhã. Às 7 da manhã com o Jornal das 7. E também o Lano Brito. Oficial. É isso, a frequência da rádio está na internet também? 107,9 e no Facebook Jornal da 7 RM Vale. Isso. E também o Lano Brito também no ar, às 7 horas. Eu não posso contestar nem contrariar o Paulo Silva, porque nós temos um relacionamento que vem de há muito tempo e o fato de ser Jornal da 7 desse ou daquele, todos podem usar o nome e não é só aqui em São José, por qualquer lugar. Jornal da 7 não é meu, não é seu. O Jornal da 7 é do público ouvinte, seja nessa ou naquela emissora. Eu sempre digo o seguinte, tem espaço para todo mundo.
Falta mais. E é uma pena que, assim como em outros lugares, o rádio verdadeiramente autêntico em São José dos Campos, infelizmente, está acabando. O rádio, o autêntico radialista em São José, cada um que morre, não surge um novo, infelizmente. Não está deixando herdeiro o rádio. Infelizmente. Eu estou trabalhando isso insistentemente, viu, Rodrigo? Com essa garotada de Univap, de Anhanguera, de Unip, a minha filha que hoje leciona lá em São Paulo, na Anhembi Morumbi. Esse final de semana tivemos juntos aí, ela, papai, e eu fico, olha, pé da vida quando eu não enxergo no horizonte novos radialistas. Tá na hora? Tá na hora. Tá na hora. E olha, eu já disse para o Senac, vou falar aqui que de repente o sindicato quer comprar a briga. Eu me disponho, creio que o Paulo Silva também, e outros que a gente pode trazer para cá, para transferir essa experiência, essa vivência, né, de maneira muito humilde, muito singela. Eu quero ver, assim como eu aprendi, ser radialista com quem é radialista. Eu quero transferir essa experiência para quem quiser abraçar a ideia. Bom, ao padre Landel de Moura, a nossa bênção, que foi o inventor do rádio. O Guglielmo Marconi, que roubou, o nosso abraço. É isso aí, gente. Esse foi o programa especial em virtude do Dia do Radialista. Nós chegamos ao final e, como de costume, queria agradecer a você que acompanhou a nossa transmissão e nos deu a sua audiência. Da mesma forma, eu queria agradecer a nossa equipe de produção, ao Lucas Martins, a Gabriela Fani e ao André Barbosa. Eu sou Rodrigo Correia e nos veremos na quinta-feira, na próxima edição do programa Em Movimento. Até lá!